Olá, bem-vindo. Espero que você esteja bem, que você esteja em paz, esteja com saúde. Estamos começando mais um culto online, culto de ensino bíblico doutrinário. E você é muito bem-vindo para estar juntamente com a gente, estudando, refletindo sobre a palavra de Deus nesse momento. Hoje, dia 6 de abril, vamos aguardar os demais irmãos se conectarem, para que a gente possa, então, dar sequência a esse trabalho. Enquanto isso, já vou compartilhando aqui as minhas telas, onde tem os textos bíblicos que serão apresentados ao longo do estudo de hoje. Nós louvamos a Deus pela nossa saúde. Os dias não estão fáceis, mas como diz a palavra de Deus, em tudo dai graças a Ele, porque essa é a vontade do Senhor em Cristo Jesus. Muito bem, aos poucos vão se conectando. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante reflexivo, vou dizer assim, porque nós vamos fazer aqui um paralelo entre o esperar e o agir. Estamos aqui com a chamada de hoje, ensino bíblico doutrinário, Senhor Deus permitindo, amanhã teremos a sequência do estudo voltado para namoro, noivado e casamento, também às 20 horas, e assim por diante. Vamos trabalhando para Jesus dentro das nossas possibilidades. Vejam, aqui nós temos uma pergunta que recorrentemente nós fazemos diante de diferentes situações: o que fazer agora? Esperar ou agir? É a pergunta que não quer calar. Essa pergunta, nós estaremos estudando ela à luz da Bíblia Sagrada. Vamos refletir bastante sobre essa pergunta, considerando os dias que nós estamos atravessando. E assim, através da palavra de Deus, seguramente, o Senhor Deus nos dará a direção, nos dará a resposta, nos dará discernimento sobre tudo que nós precisamos fazer. Vamos aguardar os demais se conectarem para a gente poder avançar. Então, o que fazer agora? O que nós não podemos é ter dúvida e também nós não podemos agir de forma equivocada. Precisamos olhar para as instruções da palavra de Deus para que tudo vá bem, para que tudo esteja dentro do controle da vontade do Senhor nosso Deus. Mas esta pergunta, ela se aplica em todas as áreas, em todos os segmentos, em todas as classes sociais. O período que nós estamos vivendo, as grandes empresas, médias, pequenas, independentemente do tamanho, todos estão reunidos, semana sai, semana entra, semana sai, semana entra, e todos estão reunidos se perguntando: e agora o que vamos fazer? São os tais planejamentos, né, que as empresas fazem, os executivos fazem, quem trabalha por conta também faz. O que nós vamos fazer? Vamos esperar mais um pouco? Vamos esperar mais uma semana? Vamos esperar mais um mês? Mas quanto tempo nós vamos esperar ou não? Ou não podemos mais esperar, agora precisamos agir. Então, dentro desse contexto que nós vamos estudar a palavra de Deus e vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos orienta, o que a Bíblia Sagrada nos direciona dentro dessa situação, né? Nós vimos ao longo desse final de semana, começo de semana, ontem, hoje, o que fazer? Igreja abre, igreja fecha, pode, não pode, vou, não vou. São muitas as perguntas e cada um toma uma decisão diferente. Somos diferentes, é claro, pensamos de forma diferente, mas eu quero agora entrar
na palavra de Deus, para a gente poder ter um discernimento correto. Olha aí, nossos irmãos já estão conectados, muito bom. E os demais se conectarão aos poucos também, ou então assistirão em outro horário, não tem problema. Mas vamos lá, vamos avançar no assunto, para que a gente possa terminar esse culto também no horário, né? Então, o que fazer agora? Nós devemos esperar, devemos agir, devemos fazer o quê? Vamos olhar para a palavra de Deus? Pergunta difícil essa, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá. Vamos olhar para o que a Bíblia Sagrada nos diz. Eu vou colocar aqui um primeiro texto bíblico para que você possa acompanhar comigo. E assim a gente vai entender um pouco melhor o que o Senhor Deus espera de nós. Vamos lá. Aqui, São João, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, nós vemos aqui o Senhor Jesus indo a Caná da Galileia pela segunda vez, e ele encontra um oficial do rei. O filho estava enfermo em Cafarnaum. Bom, falando de enfermidade, é um tema bastante recorrente nesses dias que nós estamos atravessando. Claro que agora, né, aqui eram outros tempos, outras necessidades, mas aqui este oficial do rei tinha uma necessidade urgente, pois o seu filho estava enfermo em outra cidade. E ele ouviu falar que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, e ao ouvir ele foi ter com Jesus. E ao ter com Jesus, ele corretamente rogou ao Senhor para que o Senhor Jesus descesse até a cidade onde estava seu filho e curasse o seu filho, porque a enfermidade realmente estava num grau avançado, estava à beira da morte. Então, esse texto bíblico os irmãos conhecem muito bem, seguramente já leram, já ouviram outras mensagens bíblicas sobre ele. Seguindo, nós vamos ver aqui que Jesus responde à pergunta, ao clamor, à oração deste homem. E disse, olha, se você não ver sinais e milagres, você não vai crer em mim? Jesus, ele deu uma resposta para esse oficial do rei, que não é o que ele estava esperando escutar. Mas o oficial, ele insistiu ainda a rogar e disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. A situação é muito delicada. Eu preciso muito que o Senhor desça até lá. Porque, é claro, esse oficial sabia perfeitamente o poder do Senhor Jesus Cristo, pois Jesus Cristo veio trazer a nós o reino de Deus. O Senhor Jesus Cristo veio curar os enfermos. O Senhor Jesus Cristo veio dar vista aos cegos e tantas outras coisas mais. Ele veio trazer a salvação a todos nós. E este oficial sabia muito bem que Jesus tinha pleno poder de ir até a sua casa e curar a enfermidade do seu filho. E ele insiste aqui, Senhor, desce antes que meu filho morra. Na sequência, Jesus, ele responde também de uma outra forma, olha, cidadão, vai, o teu filho vive. E quando Jesus disse isso, seguramente não era a resposta que esse oficial queria escutar. A resposta que o oficial queria escutar de Jesus é, tá bom, eu vou com você, eu vou descer até a tua casa, e lá o teu filho será curado. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse, vai, o teu filho vive. E a verdade é que o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi só. Né? Ele não foi com aquela alegria que seria se Jesus tivesse o acompanhado. Mas ele creu na palavra de Jesus e ele foi. Ele foi só. Ele foi só, retornou à sua casa. E na sequência do texto diz que quando ele descia para a sua cidade, para a sua casa, os seus servos saíram ao seu encontro
e lhe anunciaram dizendo: olha, o teu filho vive. Trouxe uma notícia que é a que ele esperava, se o Senhor Jesus tivesse ido com ele. Mas também essa esperança havia nesta caminhada porque ele creu na palavra do Senhor Jesus. E ele retornou para a casa dele crendo, apesar de não ter a companhia presencial do Senhor Jesus. E aqui nós vemos esse desfecho maravilhoso, trazendo aqui os seus serviçais, seus trabalhadores, a notícia de que, de fato, o seu filho, ele tinha sido curado, né? E este oficial perguntou aos seus trabalhadores: a que hora isso aconteceu? E os trabalhadores lhe responderam: foi ontem, foi no dia de ontem, às 7 horas a febre o deixou. Veja, na sequência, este homem entendeu que foi justamente no dia de ontem, às 7 horas, foi aquela mesma hora que Jesus disse a ele: o teu filho vive. E ele creu, né? E com toda a sua casa, eles glorificaram a Deus por esse maravilhoso milagre. O que eu quero trazer aqui, primeiramente, aos nossos corações, meus irmãos, tem uma outra passagem que também eu vou complementar logo após, mas eu quero fazer um breve comentário, porque o intuito desta palavra de hoje, o Senhor Deus colocou ao nosso coração uma palavra de estímulo, uma palavra que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos direcionar. O Espírito Santo de Deus, ele quer nos guiar. O Espírito Santo de Deus quer nos dar a direção certa para resolver esse problema que está diante de nós. Então eu quero compartilhar contigo uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma palavra de ânimo em meio às dificuldades da vida. Mas em meio a essas dificuldades, o Senhor, ele sempre quer nos ajudar, sempre quer nos ajudar. Cabe a nós parar para entender o trabalhar dele, do Senhor Deus. Então, nessa primeira passagem bíblica, fica muito claro para nós que tinha uma pessoa enferma, que o pai desse moço buscou por Jesus, buscou na fonte certa, e ele rogou a Jesus para que o acompanhasse até a sua casa. Mas a verdade dos fatos é que Jesus pessoalmente não o acompanhou. Em um primeiro momento, se nós estivéssemos no lugar desse pai, seguramente sentiríamos o que esse pai sentiu, uma certa frustração. Poxa, Jesus não me acompanhou, ele poderia me acompanhar e tudo seria resolvido, mas Jesus não me acompanhou. Então, paira uma preocupação. E agora? Jesus não me acompanhou, eu vou voltar para casa porque foi a ordem que ele me deu. Mas o que esperar? Não, mas eu creio que vai acontecer algo. E foi a jornada que ele fez. Observem que houve a passagem de um dia para o outro. Então, de um dia para o outro, esse pai de família, ele teve que lutar com aquele tempo de espera. Ele teve que trabalhar a sua alma de um dia para o outro, até chegar à sua casa, onde lá estava o seu filho enfermo. Então, observe que o tempo nos preocupa. O tempo, muitas vezes, ele nos faz perguntar, questionar e até duvidar de certas situações. Mas o importante é nós notarmos essa passagem bíblica, que você já conhece, seguramente, mas se não conhece, está tendo um contato agora, que esse homem, apesar da aparente frustração de não ter a companhia de Jesus, ele creu na palavra de Jesus e voltou para sua casa. E o desfecho foi muito favorável, porque ao crer nesta caminhada, seguramente o inimigo deve ter colocado pessoas ou até pensamentos, sentimentos, olha aí, tá vendo?
Você está servindo esse Jesus, mas esse Jesus não te acompanhou. O inimigo, ele é astuto. O inimigo, muitas vezes, ele tenta colocar dúvida. O inimigo, ele trabalha no sentido de gerar desespero. O inimigo trabalha para gerar pânico. Esse é o trabalho do inimigo. E eu tenho certeza que esse homem, quando retornava para sua casa, ele creu na palavra do Senhor Jesus, mas o inimigo tentou de diversas formas desestimular a fé dele. Mas nós sabemos que ele chegou até próximo à sua casa, seus trabalhadores correram ao seu encontro e disseram, imagine a expectativa e o suspense desse encontro. Quando o oficial vê de longe os seus servos correndo ao seu encontro, imagine o que pairou na cabeça desse oficial. Eita, será que meu filho morreu e eles estão correndo para me dar a notícia? Ou será que, de fato, ele foi curado? Mas a verdade é que, ao final dessa jornada, quando se encontraram, a notícia ela foi favorável. Olha, o seu filho vive, o seu filho está curado. E ele questionou, mas quando isso aconteceu? E aí nós vimos no texto bíblico que o dia foi no dia anterior, e justamente na hora em que ele estava falando com Jesus. Ele marcou, ele estava vendo a hora que ele estava falando com Jesus. Olha, me encontrei com Jesus nesse horário. Então, aqui eles louvaram a Deus, ele e sua família glorificaram a Deus, receberam com muita gratidão o seu filho são e salvo e testemunharam, seguramente, inúmeras vezes que o Senhor Jesus havia feito esse milagre. Pois bem, desse texto bíblico eu quero derivar para outro texto bíblico, só para a gente poder avançar um pouco nesse pensamento. E agora? O que fazer? Nós vamos esperar, nós vamos agir, nós vamos agir, nós vamos esperar? O que eu devo fazer? Eu quero compartilhar com você um outro texto bíblico que você também deve se lembrar do livro de Jó. Vocês lembram o que Jó passou? Os momentos foram momentos muito difíceis. Olha o texto aí que nós trouxemos para a nossa reflexão. Jó, ele escreve: se eu me adianto, o Senhor ali não está. Se eu torno para trás, não percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo. Encobre-se a mão direita e não o diviso. O que é que está querendo trazer aqui Jó? Essa fala de Jó é que ele estava, no momento da aflição dele, com os seus ditos amigos, ele estava querendo dizer, olha, se eu olho para o sul e me antecipo, o Senhor não está. Se eu olho para trás, para o norte, eu não percebo. Se eu olho para o oeste, tampouco. Se eu olho para o leste, muito menos. Aqui está falando dos tempos e movimentos de Jó, em que Jó, ele estava também se perguntando, e agora o que é que eu vou fazer? Essa é a pergunta que Jó está fazendo aqui. O que eu vou fazer? Se eu me adiantar, ele não está ali. Se eu olhar para trás, também não. Se a mão esquerda eu quiser fazer alguma coisa, eu não vejo. E se eu fizer alguma coisa com a mão direita, eu também não percebo. Então, Jó estava nesse dilema, nessa situação. Mas o texto bíblico continua dizendo aqui, ainda no livro de Jó, que o Senhor, né, mas Ele sabe o meu caminho, o Senhor sabe o que nós precisamos. E Ele ainda diz ao Senhor, Senhor, prove-me, e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Veja a confiança de Jó. Mesmo mediante ao caos, eu guardei o seu caminho e não me desviei dele, em hipótese alguma, porque aqui está o perigo. Se eu devo esperar, se eu devo agir, o importante é, primeiro, eu preciso guardar a palavra de Deus.
e não me desviar, eu não posso sair do caminho, porque ao sair do caminho, eu tomarei uma decisão completamente equivocada. Mas Jó continua ainda registrando aqui o seu sentimento. Do preceito dos seus lábios nunca me apartei, mesmo em meio ao caos, não me apartei da tua palavra. E as palavras da tua boca prezei mais do que o meu alimento. Veja aqui a sinceridade do patriarca Jó. Veja aqui a forma como Jó se dirige a Deus. Senhor, né? Eu prezei mais as tuas palavras do que o meu próprio alimento. Jó dizendo. E na sequência, mas se o Senhor, se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó trazendo à tona aqui esse sentimento. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tenho consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me diante dele. Veja que a fala de Jó aqui, por isso me perturbo perante ele. Eu fico inquieto, eu estou em desassossego, eu estou numa situação muito adversa. O meu momento não é um momento favorável, Jó dizendo, como também o nosso não é. Quiçá das famílias que perderam seus entes queridos, imagine as famílias que ainda têm seus familiares hospitalizados. Então, são muitas as adversidades pelas quais nós passamos. E Jó estava atravessando por isso, né? Porque cumprirá o que está feito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Esta fala de Jó, que Deus macerou o seu coração, está se referindo ao trabalhar de Deus na alma de Jó. O trabalhar de Deus, quando fala macerar, está falando que o Senhor apertou o meu coração, ele espremeu para ver o que tinha lá dentro, ele mexeu com o meu coração, ele foi lá na minha alma. Deus, ele foi lá dentro do meu íntimo, nessa circunstância que eu estou passando, Jó dizendo, eu estou enfermo, meus amigos se levantaram contra mim, só o Senhor para me socorrer, mas o Senhor estava mexendo na minha alma, estava mexendo no meu coração, ele estava me sustentando. E Jó continua tendo esse diálogo com o Senhor. Então, esse segundo exemplo bíblico também mostra aqui que a pergunta também pairou na cabeça de Jó. E agora? Eu espero, eu vou agir. E aí nós vamos ver o resultado, por exemplo, do que a mulher de Jó queria, né? A mulher de Jó logo orientou Jó. Jó, por que você está esperando nesse Deus? É melhor você agir. Mas agir de uma forma totalmente irresponsável. Amaldiçoa esse Deus e morre. Né? Então, essas foram as palavras da mulher de Jó. Ela foi muito imprudente. Né? Agora, Jó, não. Imagina, como que eu vou amaldiçoar a Deus? De forma alguma. Né? O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Jó continua tendo essa intimidade com o Senhor Deus, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos tais amigos que se levantaram contra ele, querendo trazer doutrinas novas, querendo trazer ensinamentos novos. E aí, quando eu penso em doutrinas, porque os tais amigos de Jó apresentaram muitas doutrinas. Olha, Jó, você está colhendo o que você plantou. Olha, Jó, você era muito bonzinho, você ajudava todo mundo, mas no fundo, você tinha alguns problemas e Deus está cobrando de você. E na verdade não era nada disso. Não era nada disso. Deus permitiu uma situação adversa na vida de Jó, mas o mesmo Deus que permitiu, ele trabalhando no desfecho final, o Senhor Deus mostrou para Jó. E Jó disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Né? Ele ainda diz, olha, eu ouvia falar do Senhor, mas agora de fato, eu o conheço, eu sei de fato quem é esse Deus na minha própria vida, na minha própria pele, mas o Senhor Deus mudou, o Senhor Deus virou o cativeiro de Jó,
e o abençoou grandissimamente, como vocês bem sabem. Mas essas doutrinas, elas surgem em meio às dificuldades, em meio ao caos, sempre aparece um ou outro que apresenta uma profecia, que apresenta uma fala que nem é dele, ouviu de alguém e já traz à tona para alardear o assunto, e aí vem o que conhecemos à luz da Bíblia como os tais falsos profetas. Também, nessa época de adversidade, sempre tem aquelas mensagens apocalípticas, tudo vai acabar, mas também tem aquelas teologias da prosperidade. Olha, se você der isso, Deus te dá aquilo. Se você fizer assim, Deus te faz assado. E as pessoas, muitas vezes, e agora o que eu faço? E mediante ao caos, é muito natural que o ser humano, a velha natureza, ela tome decisões precipitadas. O velho homem, ele tende a se precipitar. A velha natureza, em meio às dificuldades, a primeira reação, via de regra, é querer resolver com as próprias mãos. Mas nós sabemos que não se resolve. Nós precisamos entender as questões, entender o que está passando, porque eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Deus, o nosso Deus ainda, ele se revela àqueles que o buscam. Revela. O Pai, o Filho e o Espírito Santo continuam trabalhando incessantemente, incansavelmente pela igreja. A igreja é um projeto de Deus que ninguém consegue tocar nela. A igreja é invisível. Eu não estou falando de igreja como quatro paredes. Eu não estou falando de igreja como simplesmente um membro de carteirinha. Não. Eu falo da igreja invisível, daqueles que compõem essa igreja à luz da palavra de Deus. O Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, ele continua trabalhando a nosso favor. E ele continua direcionando a todos nós. E também nos revelando qual é a vontade dele. Nos revelando. Ah, mas como que eu faço para eu saber se eu devo continuar esperando ou se eu devo agir? Como que eu devo proceder? Então, eu vou pegar aqui ainda 2, 3 versículos que vocês conhecem muito bem, só para poder dar um pouquinho mais de sabor a esta comida, a esse prato que nós estamos compartilhando com os irmãos. Seguramente você já conhece esse versículo que eu vou colocar na tela. Seguramente você deve ter até esse versículo marcado na sua Bíblia. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Pois bem, esse é um versículo, mas eu não estou dando a resposta ainda dessa pergunta, se devemos esperar ou agir. O que está trazendo para nós, nesse momento, a palavra de Deus, Salmo 27, está dizendo, espera no Senhor. Anima-te, precisa ter ânimo. Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor. Mais um versículo. O versículo seguinte, Salmo 31, verso 24. Aqui já tem um outro tom, o esperar. O salmista fala, olha, esforçai-vos. O esforço, vocês sabem muito bem, que requer ação. Esforçai-vos. E ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperais no Senhor. Então, veja que o salmo anterior estava falando, espera no Senhor, anima-te. Este salmo aqui, 31, está falando, esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos, os que esperais no Senhor. Mas vamos para um terceiro versículo, para a gente poder trazer outras considerações. Observem aqui a palavra de Deus sendo dirigida a Moisés. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Dize aos filhos de Israel que marchem. Observem que aqui o Senhor não está pedindo para Moisés esperar.
Já no salmo anterior, que nós lemos no primeiro, diz, então, espera no Senhor, anima-te, Ele fortalecerá o teu coração. Nessa passagem, né, já não. Por que clamas a mim? Não, não é hora de clamar, Moisés. Agora é hora de agir, é hora de fazer o que precisa ser feito. O que você tem na sua mão, Moisés? E aí ele responde: eu tenho uma vara, toca nas águas. E aí vocês sabem qual é o desfecho bíblico, né, das maravilhas que o Senhor Deus fez ao povo de Israel, fazendo com que eles atravessassem o Mar Vermelho em terra seca e deu uma grande vitória, um grande livramento para o povo de Israel. Pois bem, vamos lá agora, com todos esses textos que nós lemos à luz da palavra de Deus. Falamos do oficial do rei, que o Senhor não o acompanhou, mas disse: vai, porque o teu filho vive, e ele creu, e ele foi. Falamos aqui também do patriarca Jó, um homem que passou uma situação que nenhum de nós gostaríamos de passar, muito adversa, mas o Senhor Deus permitiu que ele passasse, e o Senhor Deus mostrou a Jó e a todos os que estavam com ele, e a nós também, que a soberania de Deus ninguém consegue entender. O poder de Deus não tem como explicar o poder de Deus. E por último, nós lemos esses 3 versículos, 2 versos de 2 salmos diferentes, e agora essa passagem bíblica relacionada a Moisés, o Senhor perguntando e dizendo a ele: Moisés, por que clamas a mim? Seguramente Moisés se perguntou: Senhor, e agora? O que eu faço? Eu espero ou eu vou? O que eu devo fazer? Então, vamos lá. A questão de esperar, meus prezados, não é algo fácil. Não é. Esperar não é algo fácil. Quando a gente espera, seja o que for, né? Muitas vezes nós queremos que o tempo passe mais rápido, para que chegue logo o dia, para a gente receber aquilo que nós precisamos receber. Veja só, vocês mulheres sabem melhor do que ninguém, especialmente vocês mães, sabem muito bem o que é esperar durante uma gestação, né? São 9 meses ali, mas às vezes tem um filho que tem pressa para sair, né? E aí nasce prematuro. Mas tem um tempo de espera, tem um tempo de formação para a criança nascer, tem um tempo regulamentar de espera, né? Para que a criança possa vir ao mundo e alegrar a família, alegrar a igreja e assim por diante. Da mesma forma, nós sabemos que se nós semearmos uma semente no campo, especialmente relacionada a uma árvore frutífera, cada árvore tem o seu tempo. Você semeia a semente, mas tem um tempo para a árvore crescer. E não só o tempo para a árvore crescer, mas cada árvore precisa do seu tempo, ela requer um tempo próprio para dar o seu fruto. Então, se é uma árvore, por exemplo, aqui onde eu moro tem uma jaqueira, leva tempo para poder dar a primeira leva de jaca, mas depois, quando começa a dar também, todo ano ali vem uma fornada, vamos dizer assim, né, caprichada de jaca para colher. Leva tempo para esta árvore gerar o seu fruto. Se você olhar para uma outra árvore frutífera, se você olhar para a figueira, para a videira, para a oliveira, cada uma delas vai pedir também um tempo para dar o seu fruto. E tem que esperar, não tem outro jeito senão esperar. Mas quando chega o tempo da colheita, nós precisamos lá agir para poder colher, para não estragar o seu fruto. Esperar também, meus irmãos, não significa cruzar o braço, não significa que ao esperar no Senhor, porque muitas vezes a gente escuta esta expressão, até em mensagens: irmãos, vamos esperar no Senhor, vamos esperar, tenha paciência, aguarde.
Mas o que significa esperar literalmente? Esperar não é simplesmente você parar e esperar que as coisas aconteçam em teu favor ou em meu favor. Esperar não é isto. Esperar não é como se nós esquecêssemos do problema, problema para resolver. Não. Esperar significa a gente ter uma direção no que e quando fazer. Por um outro lado, observem o momento que nós estamos passando. Se a gente fosse fazer uma metáfora aqui, por exemplo, até recentemente, nosso irmão Paulinho nos trouxe uma mensagem no culto com os jovens, quando ele explanou a palavra de Deus, aquela viagem do apóstolo São Paulo, quando ele orienta aos marinheiros sobre o perigo que estavam correndo, e aí ele citava aquela tempestade, aquela ventania, aquele vendaval, o Eiro Aquilão. E o ponto é que eles ficaram em dúvida: o que é que nós vamos fazer agora? Eu vou ou não vou? Eu remo ou não remo? Eu devo ir para frente ou devo ir para trás? O que eu tenho que fazer? Naquela mensagem, nós vimos que o Senhor Deus havia dado a direção ao apóstolo São Paulo, mas eles não escutaram, eles preferiram seguir adiante, mas não era para terem ido adiante. Eles foram, desobedeceram, e deu no que deu. Por conta da desobediência, eles não escutaram a voz do apóstolo São Paulo, que havia sido o canal para Deus revelar o que ele queria fazer. Mas no final de tudo, o Senhor Deus guardou a viagem, como também o apóstolo São Paulo disse, inspirado por Deus. O que eu quero dizer é que, se a gente for esperar o tempo favorável para fazer alguma coisa, tu vai para trás. Se a gente for esperar o vento que está contra nós passar sem a gente remar, significa que o nosso barco ele vai voltar e voltar muito. É claro que quando você rema contra o vento, parece que você está remando, 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 e o barco não sai do lugar. Mas não é que ele não sai do lugar. Ele está numa situação que, num certo momento, quando a tempestade passar, aquelas remadas voltarão a surtir efeito para levar o seu barquinho para frente. Mas se você cruzar o braço, se você colocar os remos dentro do barco, você vai ver que o seu barco vai só recuar, vai voltar, e quando a tempestade passar, vai ficar muito mais distante do seu porto final, lá de onde você deve parar, onde você deve chegar. Então, mesmo em meio à dificuldade, nós precisamos aprender que nós precisamos sempre estar remando, sempre agindo, mas dentro da vontade de Deus. O esperar no Senhor, como disse há pouco, pode parecer que o Senhor não está trabalhando, mas veja que o que aconteceu com o filho do oficial, o Senhor não foi com ele, mas o Senhor falou: vai, porque o teu filho vive. O Senhor não o acompanhou pessoalmente, mas ele deu a ordem: pode ir, porque o teu filho vive. E ele creu e foi. Imagine se ele tivesse esperado Jesus. Eu não quero essa resposta, Senhor. Eu vou ficar aqui, enquanto o Senhor não for comigo, eu não vou. Imagine se o oficial do rei tivesse feito isso. Olha, eu não vou. Se ele tivesse, como diz no linguajar popular, se tivesse pirraçado. Não, eu quero que o Senhor vá comigo. Veja que o importante não foi a presença física do Senhor Jesus, mas sim a palavra do Senhor Jesus que surtiu efeito, e ele creu na palavra. E ele foi crendo, apesar do inimigo sempre tentando desestimular a sua fé. Agora, nós já esperamos as coisas mais simples, desde esperar um ônibus, uma condução em uma parada, em um ponto de ônibus, esperar o trem na estação. Nós já passamos por essa situação de esperar.
Mas imagine o quanto é frustrante você esperar e depois pegar a condução errada. Quem nunca fez isso? Né? De você esperar muito tempo, e aí você está apressado, você está até atrasado para chegar no seu compromisso. E de repente passa uma outra condução e você nem vê direito, não, eu vou pegar essa mesmo porque essa vai me levar para onde eu quero. E você entra na condução, volta a dizer, quem nunca passou por isso, né? E aí quando você vê que aquele ônibus está indo para uma rota totalmente diferente da que você imaginava, você se desespera. Peraí, agora piorou tudo. Porque além de eu ter esperado muito tempo, eu acabei perdendo todo o tempo que eu esperei, porque eu peguei a condução errada. Agora eu vou ter que parar e ver o que eu vou fazer. Pegar um trem errado, né, na estação, eu vou para o lado errado. É para ir para Jabaquara, eu estou indo para Conceição, e o inverso, e aí vai. Então, são situações que a gente precisa entender com muita cautela se de fato nós devemos esperar ou se nós devemos agir. E esse direcionamento, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Porque não existe aqui, à luz da Bíblia Sagrada, não existe uma regra para mim e para você. O seu tempo é um, o meu tempo é outro, a minha situação é uma, a sua é outra. Mas nós precisamos entender que o Senhor, ele revela, o Senhor fala, ele continua falando. Ele continua falando. Se porventura você não tem escutado a direção dele, eu peço para você perseverar em oração, porque você vai escutar a voz dele. Não é uma voz simplesmente como a nossa, audível, ela tem que ser uma voz desse jeito para eu escutar a direção de Deus. Não. Ele pode te direcionar em sonho, ele pode usar uma outra pessoa para te falar. Você pode sentir justamente na hora o que você deve fazer. Deus tem várias formas de trabalhar, mas a verdade dos fatos é que ele trabalha, continua trabalhando, e Jesus mesmo disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, é importante a gente entender o porquê que nós estamos esperando, por quanto tempo nós vamos esperar e quando nós temos que agir. Eu disse agora há pouco, você esperar e depois se precipitar na tomada de decisão é como se você não tivesse esperado. Vai ficar tudo pior. Depois você vai ter que corrigir a rota. Então, a espera, quando a Bíblia fala espera no Senhor e anima-te, é porque a espera muitas vezes nos entristece. A espera muitas vezes nos entristece. Por isso que o Senhor está dizendo lá no Salmo, espera no Senhor e anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Voltou para vocês? Para alguns travou, mas aqui está constante. Talvez seja a própria internet de alguns bairros que pode ter dado uma oscilação, mas que agora está estável. O que eu quero trazer aqui, meus prezados irmãos, é que nós precisamos entender. Imagine você estar esperando, eu usei a metáfora aqui do ponto de ônibus. Se você estiver esperando o ônibus certo, mas do lado da rua errado, você vai pegar a condução errada. Maravilha. Então, ótimo. Então, deve ser alguma instabilidade em algumas regiões aí da conexão. Isso logo voltarão também ao normal. Então, o que eu quero reforçar é este entendimento. Eu preciso entender por que eu estou esperando. Eu preciso entender o porquê eu estou esperando. Né? Porque se eu não entender o porquê eu estou esperando, eu posso me apressar. Eu posso tomar uma decisão precipitada. E aí volta aquela questão. Poxa, peguei o ônibus errado. Peguei o trem errado. Fui para o lugar errado. Agora eu perdi de fato o meu compromisso. Se eu não souber esperar o momento certo para comprar, eu vou me precipitar e vou dar um passo maior do que minha perna. Eu tomei uma ação, eu tomei uma direção errada, eu me precipitei. E a época que nós estamos vivendo é época, mais do que nunca, de a gente viver com sobriedade, com serenidade. Eu não posso me precipitar. Quantas pessoas agora, infelizmente, ficam desempregadas
E aí ficam no dilema também, poxa, e agora? Fiquei desempregado, o que eu faço? Eu espero para conseguir um novo emprego ou vou montar um negócio? E aí que muitas pessoas, infelizmente, se perdem completamente na área financeira, porque não soube esperar no Senhor de forma animada. O que significa esperar no Senhor de forma animada? É esperar no Senhor com a alma. E quando eu falo com a alma, é quando a gente está sempre em comunhão com Ele. Espera no Senhor, anima-te, porque Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, não se precipite. Então, esse momento de esperar, numa decisão como essa que eu estou dizendo, eu vou, de fato, abrir um negócio próprio ou eu vou esperar o Senhor me ajudar a conseguir um novo emprego? Não é hora de montar um negócio próprio. Não é hora. Porque está tudo parado, vai ficar tudo muito mais difícil depois você querer vender algum produto, porque ninguém vai querer comprar. E aí gera uma outra frustração. Mas e agora? Agora eu preciso desfazer. Estou só trazendo exemplos para vocês. Mas são exemplos práticos que a gente vê isso recorrentemente no mercado financeiro. As pessoas se precipitando para tomar decisão e depois vem um problema. Veja, eu disse no começo dessa live, nem todos estavam conectados. Essa pergunta, e agora o que fazer? Não somos só nós que estamos fazendo, não. Uma pessoa, por exemplo, de posse, de bem, uma pessoa até rica, vamos dizer assim, dono de empresa, CEO de empresa, também está fazendo a mesma pergunta. Porque muitos deles investem os seus recursos em ações. E aí, de novo, as ações despencam. A ação de uma empresa X despenca. Aí vem aquele desespero. E agora? Eu vou resgatar ou eu vou esperar? Sem dúvida, quando isso acontece, tem que esperar, não tem o que fazer. Resgatar é assumir e incorporar as perdas imediatamente. A nossa vida, o nosso mundo, ele é cíclico, meus irmãos. De tempos em tempos nós vamos passar por esse caos. É só voltar o tempo. É só voltar o tempo. Se a gente voltar o tempo, a gente vai ver que são crises econômicas, são crises humanitárias, são crises e pandemias e situações das mais adversas ao longo da história. E isso vai acontecer sempre. Mas o Senhor Deus, ele está cuidando de todos aqueles que confiam nele. Por isso que ele está dizendo, espera em mim, anima-te, porque eu vou fortalecer o teu coração, de forma que você vai passar por essa fase, e em breve você vai entender que eu estava trabalhando a teu favor. Então, não é hora de se desesperar. Não é hora de se desesperar. É hora de ter cautela. É hora de ter calma. É hora de ter paciência para tomar uma decisão de forma equilibrada, consciente. Porque senão você pode colocar tudo a perder. Nós, como humanidade, nós até, quer seja cristão ou não, e quer seja evangélico ou não, a humanidade está esperando em Deus. A humanidade está esperando em Deus. Até aquele que se diz ateu espera em Deus. E agora? O que o Senhor vai fazer por mim? O que o Senhor vai fazer por mim? A humanidade espera em Deus. Está errado? Claro que não. Todos nós esperamos no Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O que o Senhor está esperando de mim? O que o Senhor está esperando de nós? O que o Senhor está esperando da humanidade? Porque nós estamos esperando nele. Mas o que ele está esperando de nós? O que é que a Bíblia diz? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, está na Bíblia. Se o povo que se chama pelo nome, o se é condicional, S-E, condicional. Se o povo que se chama pelo meu nome, se a gente se humilhar, a gente, como um todo, todos nós, como Esdras e Neemias falam, não canso de usar esse exemplo nos dias atuais, porque foi exatamente o que Esdras e Neemias fizeram. Eles mesmos sentiram na pele, Senhor, eu pequei, nós pecamos. O Senhor está triste com a humanidade, então nos perdoe, tem que começar por nós. Então a Bíblia fala, se o povo que se chama pelo menos se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aí então aí vem o dilema.
Eu estou esperando no Senhor. Eu estou esperando no Senhor. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu careço da misericórdia de Deus. Eu dependo inteiramente do Senhor. Eu preciso de um milagre. Seguramente você também precisa de um milagre. Eu dependo do Senhor. Eu dependo. Mas o que eu estou fazendo para o Senhor? O que é que eu estou fazendo em prol da obra do Senhor? O que eu estou fazendo em prol da minha família? O que eu estou fazendo em prol do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê? O que eu estou fazendo em prol do reino de Deus? Então fica aqui esse dilema, porque a humanidade está esperando em Deus. Meu Deus, e agora? O que eu faço, o que eu não faço? Muito bem, está certo, esperar no Senhor. Também estou, como disse. Mas o Senhor está esperando primeiro de nós. O Senhor está esperando primeiro de nós. Porque Ele quer nos dar direção para agir. Ele quer. Olha, é só uma palavra. Diga somente uma palavra, Senhor. Lembra daquela outra passagem bíblica? Diga uma palavra só. O meu criado sarará. Mas o que está em xeque aqui, dentro desse contexto, o que eu faço agora? Eu espero ou devo agir? Primeiro, eu devo receber de Deus a direção. O Espírito de Deus que precisa me dirigir, me direcionar. Porque se ele não me dirigir, eu posso agir, só que é hora de eu esperar. Ou eu estou esperando, mas é hora de agir. São circunstâncias que nós precisamos entender. Me lembro como se fosse hoje, quando eu e minha família saímos de São Paulo para Brasília a trabalho em empresa privada, sempre, mas quando o Senhor preparou uma oportunidade para nós nos mudarmos de São Paulo para Brasília, e é algo que nós não imaginávamos. O que nós vamos fazer em Brasília? Nem Brasília eu conhecia. Volto a dizer, eu fui a trabalho em empresa privada, não em órgão público e nem em política e nada disso. Mas quando recebi o convite para ir para Brasília, eu falei com minha esposa, falei com a minha mãe e disse, olha, o Senhor está nos direcionando para ir para Brasília. Mas também conversei com o meu pastor. Na época, o pastor que eu sempre cito foi o meu Gamaliel, pastor Honório Claro Filho, e falei para ele, pastor Honório, olha, estou recebendo uma oportunidade para ir para Brasília, mas não conheço, não sei nem o que me espera lá. E ele falou, olha, espere um sinal. Espere um sinal. O Senhor vai te dar um sinal. E quando você receber esse sinal, ele vai te dizer se é um sinal vermelho ou um sinal verde. E o Senhor Deus me deu esse sinal. Só que quando outras pessoas ficaram sabendo que nós íamos para Brasília, muitos disseram, não vai dar certo, já ouvi essa história. Sai de São Paulo, vai para outro lugar que não conhece, daqui a pouco vai voltar e vai ficar pior do que estava. Porque a nossa situação não era favorável financeiramente. Não era favorável. Mas também fui conversar com o nosso pastor, na época, o pastor Alfredo Requidão, nosso pastor presidente, e expliquei para ele o que estava acontecendo. E ele falou, meu filho, vai, pode ir, mas o Senhor quer você na obra. Não só no seu trabalho, o Senhor Deus quer você na obra, você e sua família. Foi isso que ele me disse. E nós fomos para Brasília. Com a graça e direção de Deus, nós fomos para Brasília. E o Senhor Deus nos abençoou muitíssimamente. Muitíssimamente. Nunca imaginávamos o que o Senhor fez por nós e continua fazendo, mas nessa tomada de decisão, vou ou não vou? Mas quando veio o sinal verde, nós fomos, mas fomos com submissão, com a direção e disposto para trabalhar para o Senhor. Ficamos 10 anos lá, trabalhando em empresa. O Senhor Deus nos honrou, mas também ficamos 10 anos lá,
servindo ao Senhor Deus. Igreja? 40 quilômetros de onde morávamos. Morávamos no plano piloto, no ponto central de Brasília. Mas a igreja mais próxima, 37 quilômetros para Paranoá, onde é a nossa sede setorial lá. Depois para o Gama, 40 quilômetros, arredondando aí números. Mas estávamos lá servindo ao Senhor nosso Deus, fazendo a obra dele e trabalhando também. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor Deus nos dá os sinais, o Senhor Deus nos dá a direção, o Senhor Deus nos mostra o que nós devemos fazer. Todavia, nós primeiro precisamos nos dispor, Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero trabalhar para ti. É claro, cada um tem um ministério, cada um tem um chamado, precisamos entender isso. Cada um tem uma vocação, mas o trabalhar para o Senhor abrange todas as vocações, todos os chamados. Então nós fomos trabalhando para o Senhor e trabalhando para a empresa. O Senhor Deus nos honrou em uma frente e nos honrou em outra frente também. Foram 10 anos, uma experiência ímpar, mas o Senhor Deus, ele esteve e continua estando conosco todos os dias. Quando eu tenho algo para resolver, perante minha família eu sento e falo, vamos aguardar a resposta do Senhor. O esperar é justamente receber do Senhor o sinal. Qual é o sinal que eu quero, que eu preciso? Mas o que é que eu estou fazendo para o Senhor? Eu estou me disponibilizando para Ele? Ou eu estou me privando da obra do Senhor? Muitas vezes nós queremos o bônus, mas nós não estamos dispostos ao ônus. Nós queremos o prêmio, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço. Então, essa é a circunstância. Novamente, eu digo, cada um tem um chamado, cada um tem uma vocação, cada um tem um ministério, cada um tem uma direção de Deus. A direção que o Senhor vai me dar, seguramente não será a mesma que vai dar para você, mas Ele vai te dar a direção se você esperar nele, se você se animar nele. Ele vai confortar o teu coração, ele vai fortalecer o teu coração e em sonho, ele vai te mostrar. Uma outra pessoa que você nem conhece vai te mostrar. Quando estávamos retornando para São Paulo, para fazer o desfecho dessa mensagem, depois de 10 anos em Brasília, fomos despedir de todas as congregações lá do setor de Brasília e Goiás, onde nós estávamos. E fomos a uma das congregações muito simples, uma das mais simples da nossa época lá. Mas cultuamos ao Senhor, foi uma grande bênção. Quando saímos da igreja, alegres, muito alegres, porque o Senhor havia falado conosco. O Senhor Deus preparou uma irmã fora da igreja. Eu estava para entrar no carro com minha esposa e minha filha. E ela falou, pastor, posso lhe dizer uma coisa? Eu falei, pode, irmã. O Senhor Deus me falou algo, posso lhe dizer? Pode, minha irmã. E ela disse, olha, você vai para São Paulo com a sua família. É a direção de Deus. Mas se prepare, porque os ventos não serão favoráveis no começo. Não serão. Em outras palavras, ela utilizou, é claro. Mas olha, não fique com medo do vento, não. Continue remando. Mesmo que o barco pareça que não vai sair do lugar, continue remando. Porque logo a tempestade vai passar e ele vai mostrar que ele está no negócio. E assim nós retornamos para São Paulo, já fazem 10 anos, já passaram 11 anos praticamente que retornamos para cá. Então tudo é ter a direção de Deus, é receber a direção de Deus. O Senhor Deus ainda usa homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, anciãs, para fazer a vontade dele. Ele usa, ele fala. Mulheres e homens de oração, pessoas que buscam ao Senhor, pode descansar no Senhor, que Ele vai te mostrar, Ele vai se revelar. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer. Nós estamos buscando ao Senhor em épocas de pandemia, épocas difíceis. Poderíamos estar não vamos fazer nada, vamos esperar. Não.
Vamos continuar remando, vamos continuar remando. Eu preciso levar palavra de conforto, eu preciso levar palavra que edifica, eu preciso trazer uma palavra aos nossos corações que nos traga um ânimo para a gente continuar remando, porque Jesus está no nosso barco, Jesus está com a gente. Ele está com a gente, nós não estamos remando sozinho, não, ele está ao nosso lado. Ele só quer que a gente reme, e ele está só conduzindo. Vai, continue, vai adiante. Então, o desfecho dessa mensagem não é que eu vou entregar para você uma resposta, olha, todos devemos esperar, todos devemos agir. Não, não é isso. O que eu quero dizer a você que, primeiro, o que é que eu estou esperando do Senhor? Eu sei. Eu sei o que eu estou esperando dele. Mas, sobretudo, o que é que eu estou fazendo para o Senhor? Essa é a segunda pergunta, que deve ser a primeira pergunta. Eu preciso sempre inverter a ordem. Sempre inverter a ordem. Primeiro, eu preciso me oferecer ao Senhor, fazer algo para o Senhor. E, consequentemente, pela misericórdia dele, ele trabalhará em meu favor. É isto que eu quero trazer para o nosso coração. Os irmãos que estão aqui conectados, estão compartilhando comigo essa mensagem, outros que assistirão em outro horário, estão dedicando um tempo de qualidade para essa mensagem. O Senhor está vendo, você está trabalhando para o Senhor. Você está recebendo a palavra de Deus. Você está honrando a Deus ao parar para ouvir essa palavra. Deus está vendo. Deus está vendo. Ele está vendo o seu empenho, o seu esforço, a sua dedicação. Agora, se fosse outra pessoa, não, eu não vou assistir culto online, não quero saber de live. Quando voltar o presencial, eu vou para a igreja. Não sei. Será que o Senhor Deus vai trabalhar em favor deste? É diferente quem não tem o acesso, é diferente. Como muitos anciãs que não têm o acesso à plataforma, a um celular para ouvir a mensagem. É muito diferente. Mas quem tem acesso e negligencia o acesso, como que Deus vai trabalhar por essa pessoa se ela não está sequer recebendo a palavra da parte de Deus? Por isso que eu estou dizendo aos irmãos que o Senhor está vendo. Aqui, veja, eu estou nessa plataforma, eu estou vendo todos os irmãos que estão conectados, eu vejo aqui, todos vocês. Eu consigo ver todos aqui. Todos. Exatamente aqui, a Miriam acabou de colocar, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Tudo vai muito bem. Eu estou vendo. Jesus está vendo tudo. Há um memorial escrito diante de Deus. Há um memorial escrito diante de Deus. Ele está vendo tudo também. Então, se nós estamos aqui no mesmo barco, recebendo essa palavra, com todas as minhas limitações aqui que eu reconheço, mas estou procurando, junto com os irmãos, fazer o melhor que temos para Cristo. Então, isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer com alegria. Quando o Senhor permitir que retornemos ao culto presencial, que seja o quanto antes, amém. Vamos retornar com sabedoria, com prudência, com moderação. Vamos respeitar as regras para não ter perigo de contágio. Vamos trabalhar direito. É isso que nós precisamos. Agora, qual é a expectativa de hoje, dia 6 de abril, terça-feira? A expectativa agora é o amanhã. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, quarta-feira, vamos ver o que o STF vai falar, o que vai fazer, se vai decidir. Irmãos, não estou nem um pouco preocupado. Nem um pouco preocupado. O meu papel é orar, é buscar a Jesus e orar por eles, interceder por eles. E o que tiver que ser feito, vai ser feito. Vai ser feito. Mas eu estou orando, estou clamando a Deus, não vou entrar em polêmica, não vou entrar em discussão, porque o que Jesus quer é que eu trabalhe para Ele. Eu estou trabalhando para Jesus. Meu chamado foi para trabalhar para Jesus. Então, vamos confiar no Senhor, vamos orar ao Senhor, vamos buscar ao Senhor, que tudo vai se ajustar. Imagine só, deixa eu só lhe provocar. Vamos orar. Vamos orar. A igreja em oração. Mas e se o desfecho não for favorável? Significa que Deus não está olhando para a igreja? Ou será que Deus vai permitir que isso aconteça para a igreja despertar um pouco mais? Precisamos entender, meus irmãos.
Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Nós precisamos entender o trabalhar de Deus. Deus, ele trabalha na tormenta também, na hora da tempestade, ele trabalha também. Ele trabalha. Ele trabalha. Em favor daqueles que nele confiam. Então, tudo está nas mãos de Deus. Prezados irmãos, o desfecho da Bíblia não vai mudar. Não vai mudar. Jesus, ele vai voltar. Quer creiam, quer não creiam, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai buscar a igreja dele, ele vai buscar. E para ele vir buscar a igreja dele, esta palavra vai se cumprir de A a Z. Quer queiram, quer não queiram, quer a humanidade aceite, quer não aceite. A palavra está se cumprindo, continuará se cumprindo cabalmente. O que Jesus, o plano de Deus, meus irmãos, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar o plano de Deus. O que Deus escreveu, a sua história, a história que Deus escreveu para você, ninguém vai mudar se você perseverar nele. A história que Deus escreveu para mim, ninguém vai mudar. Ninguém vai mudar. Não vai. Não vai. Se eu perseverar nele. Agora, se o Senhor Jesus entender de me recolher, permita usar essa expressão. Eu não quero que você passe por esta fase. O seu tempo já acabou. Amém. Estou pronto para partir. Esse é o sentimento que nós devemos ter. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos dos nossos irmãos estão perdendo entes queridos. Muitos já partiram para a eternidade. Mas fica tranquilo, que se o Senhor recolheu, é porque era o melhor para esta pessoa. O Senhor tirou dos males que virão. Está guardado, está reservado. Quando Jesus nos buscar, nós o veremos novamente. Então, descansa no Senhor, aquieta o teu coração. Se o Senhor é porque era para ter recolhido. Está na vontade, na soberania dele. Então, o que nós precisamos é, primeiro, Senhor, eu preciso fazer algo para ti. Com muito amor vou fazer. Seja o que for, eu quero fazer com muito amor para ti. Porque fazendo com muito amor para ti, o Senhor poderá ter misericórdia de mim e fazer com muito amor a meu favor. E aí a nossa bênção, ela vai ser algo surpreendente, algo que nós não imaginávamos. Vai ser algo transbordante. A nossa bênção virá desta forma. O Senhor Deus está cuidando daqueles que nele confiam. Portanto, eu termino essa mensagem. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero interceder a Deus junto com você, pela nossa nação. Interceder junto com você pelo que há de vir, que está nas mãos de Deus. E que a vontade de Deus seja feita. Ponto final. A única coisa que eu desejo é que a vontade de Deus seja feita. E façamos isso. Oremos ao Senhor. E coloquemos na mão dele. Aí que está o esperar no Senhor. É colocar na mão dele e não tirar da mão dele. É não querer agir com a própria mão. É querer fazer aquilo por impulso, porque você e eu acham que nós conseguimos resolver. Finalizo com um versículo antes dessa oração, que não é só para pessoas que não aceitaram a Jesus. O versículo que eu vou citar serve para mim, agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega. Na mão dele. Confia. E o mais ele fará. Então eu quero te convidar a você orar comigo, interceder juntamente comigo. Se o Senhor Deus permitir, só quero deixar aqui o aviso. Amanhã, pela manhã, eu devo passar a manhã inteira na igreja.
Os irmãos, se alguém quiser receber oração presencial, o Senhor permitir, lá estarei. Devo acompanhar um serviço de elétrica que nós vamos fazer. É algo simples, mas já está combinado. Estaremos lá pela manhã. E à noite também, se o Senhor Deus permitir, às 20 horas, nós falaremos aqui sobre namoro, noivado, casamento, à luz da palavra de Deus. Tá certo? Então, vamos curvar a nossa cabeça agora. Só vou deixar aqui os avisos na tela para as pessoas que assistirem depois terem a informação. Aqui tem dados da conta da igreja, mas aqui o ensino de hoje, esse é o chamado para o culto de amanhã. Quarta-feira, 20 horas, online, aconselhamento pastoral, namoro, noivado e casamento. Curve a sua cabeça, por favor, um minutinho, e eu estarei orando. Interceda juntamente comigo, e vamos orar agora. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós. As nossas limitações são muitas, muitas limitações. Senhor, mas se não for a Tua graça, se não for a Tua misericórdia, o que será de nós? É o Teu Santo Espírito quem fala, é o Teu Santo Espírito quem age, é Ele que nos direciona. Senhor, o momento não é favorável que estamos passando, mas nós louvamos a Ti porque a Tua palavra está se cumprindo e continuará se cumprindo. Seja feita a Tua vontade na terra como no céu. Senhor, nós oramos em favor da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor, dos governantes. Que eles voltem-se para Ti, se arrependam dos seus pecados e reconheçam que só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Senhor, em todas as esferas, nós apresentamos em Tuas mãos. Amanhã, se o Senhor permitir, o dia de amanhã, esta votação também estará em Tuas mãos. A Tua vontade será feita, a Tua vontade é soberana. E cabe a nós compreendermos qual é a Tua vontade. Senhor, quanto ao estudo de hoje, nós trouxemos aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Se devemos esperar ou se devemos agir. O Senhor sabe o que precisamos muito bem e melhor do que nós mesmos. E eu estou orando com os Teus filhos agora, que estão considerando esse momento, estão orando comigo. Senhor, que o Teu Santo Espírito nos dirija em tudo. Que o Senhor nos revele, segundo a Tua vontade, quer seja em sonho, quer seja através da Tua palavra, da Tua voz, que seja um irmão, uma irmã, ou até criança, que chegue até nós para nos falar o que é que o Senhor quer que façamos. Antes, porém, Senhor, nós queremos Te servir. Antes, porém, eu quero Te servir, quero fazer a Tua vontade, quero fazer a Tua obra. Da melhor forma possível, Senhor, dentro das minhas limitações. Faço essa oração juntamente com Teu povo, do Jabaquara e todos aqueles que estão nos acompanhando também de forma online. Senhor, nos anima, nos fortaleça para fazer a Tua vontade, fazer a Tua obra, evangelizar, compartilhar texto bíblico, compartilhar a Tua mensagem e tantas outras coisas mais que podemos fazer. Portanto, Senhor, nos ajude a Te servir melhor, porque Te servindo melhor, seguramente o Senhor direcionará todas as coisas. Nós apresentamos as famílias, se porventura tem enfermos, seja de Covid ou qualquer outra enfermidade, nós apresentamos em Tuas mãos, Senhor, sempre lembrando dos anciãos e das anciãs da igreja, que muitas vezes não têm acesso a este culto online, mas estou certo que o Teu Santo Espírito está visitando eles em suas necessidades, estou seguro disto. Toca, Senhor, em seus corações. Alegra, Senhor, faça-os lembrar das Tuas maravilhas, até o dia que o Senhor permitir que esse vendaval passe. Amado Deus, visita a irmã Demes, visita a irmã Tita, visita, Senhor, todos os demais que estão enfermos, acamados, a Tua filha que não está bem de saúde agora, o Teu filho que não está bem de saúde, está nos acompanhando agora. Pela Tua misericórdia, cura este mal, tira esta enfermidade, arranca, Senhor, essa enfermidade de uma vez por todas.
cura, Senhor, pela tua misericórdia, para que o teu nome sempre continue sendo glorificado. É claro que sempre glorificaremos o teu nome, com ou sem cura, mas queremos testemunhar, Senhor, das grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nosso favor. Portanto, apresenta a tua igreja de Jabaquara e todos que estão nos acompanhando das diferentes congregações, denominações, que sejam, Senhor, direcionados por ti, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Eu quero deixar a você a bênção apostólica, agradeço a sua companhia até esse momento de oração, mas guarde aí a bênção apostólica, porque ela é bíblica, ela é doutrinária e é a bênção de Deus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco hoje e sempre. Ótima noite a todos. Se possível, depois compartilhe essa live com outros irmãos e amigos. Muito obrigado pela companhia. Deus abençoe.